1 Samuel 16. Davi é ungido rei. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos, e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi e Saul. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte do Criador te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos os quais estão diante de ti que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa, e sucederá que, quando o espírito mau da parte do Criador estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão, e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: Envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul, e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: Permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte do Criador estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele.